Lennon, entra sem fazer barulho. Não. Fala galera, estamos aqui com mais um Jornal Movie. Ficou igual da outra vez. Salve galera do Nativo Esportes. No programa de hoje, vamos trazer a coisa mais legal do mundo, que é animação. Pra começar, o Giovanni vai falar um pouquinho do filme que ele trouxe pra gente. Bom, eu trouxe o Bob Esponja, o filme. Animação! Ele é baseado na série de TV do Bob Esponja. Da Nickelodeon. Foi um sucesso de audiência, isso não dá pra negar. Mas o Bob Esponja e o... Aqui é o Patrick. E o Patrick, o fiel escudeiro, o fiel companheiro, após ser roubada a coroa do rei Netuno, eles resolvem tentar reencontrar a coroa. E o Bob Esponja e o bolam um plano para roubar a fórmula secreta dos hambúrgueres de siri da lanchonete do Rei Cascudo. Do Siri Cascudo, não deu. Tu falou que eles querem roubar, na verdade é o Plankton que quer roubar. Ai. Animação! Ô, Giovanni, assim, ó, o filme é O Plankton quer roubar a... Bom, eu trouxe o Bob Esponja, que é baseado no seriado de TV. É sucesso em audiência, não dá pra negar. Então, após ser roubada a coroa do Rei Netuno, o Bob Esponja e o Patrick eles vão se dispõe a ir à procura da tal coroa. Sei lá, teoricamente eles vão se aventurar, mas não tem nada de surpreendente, não tem nada, aquela coisa épica de quem vai recuperar alguma coisa, mas... Eu acho que tu é muito crítico com o Bob Esponja. Mandei meu cavalo chorar. Eu acho que é um desenho. É que o Bob Esponja é diferente dos outros... Posso falar da Ele não tem nudez, muito né? nexo. Não é que ele não tem anexo, não. Eu acho que ele é um desenho pra criança. Tipo, é pra criança. Os adultos veem... Nada desse daí, eu assisti esse desenho. Não, tu não tá entendendo. Ele é exatamente um desenho pra criança mesmo, no sentido de que como é que eu vou dizer? A ingenuidade que tem no personagem. Bob Esponja. Exatamente, coisas bizarras, pegar fogo numa casa debaixo d'água. Mas é que tu leva tudo muito pela letra, Giovanni, tu não tem imaginação. Tomar banho de chuveiro no oceano. Cadê a tua imaginação? Tomar banho de chuveiro debaixo do oceano, no oceano, Mas é um tomar banho de desenho. chuveiro. Não faz sentido mesmo. Ele é uma esponja. Eu vou ser sincero, assim, ó, é pra quem gosta mesmo. Pra mim, Não é pra quem gosta mesmo, é pra ensinar, criança. Pra mim, é sem nexo e bizarro. Rochelle, fala um pouquinho do filme que tu trouxe. Tá. Eu trouxe o Rei Leão, que é um filme de 1994. Conta a história do Simba, que Já pode começar a filho chorar? do Mufasa, o rei da selva. A intriga da história tá toda na parte do tio dele, do Simba, que é o invejoso, o Scar. Ele, com as suas artimanhas, ele acaba tirando o Mufasa do trono. O Mufasa morre. O Simba, ele coloca a culpa sobre o Simba, e o Simba acaba fugindo da savana, do território deles, por causa da culpa, se sentiu culpado pela morte do pai dele. E aí depois, por alguns motivos, por uns acontecimentos, ele acaba voltando para esse território, voltando pra mãe dele, pra toda Pra família, né? família dele. Eu acho que esse filme, ele é um dos primeiros filmes de animação, né, que a gente lembra. Disney. E é um dos que todo mundo chora olhando. É muito E perfeito. uma coisa eu acho que muito forte, que pesa muito no filme, é a trilha sonora. Sim, gente, eu assisti ele recentemente na TV, eu vi 1, 2 e o 3, né, porque eu sou muito fã, eu adoro, mas, tipo, eu chorava que nem um bebê, né? Eu acho que é um filme pra
para as pessoas de todas as idades. Não tem faixa etária, exatamente. E é uma coisa que tu pode assistir agora, tu vai assistir daqui uns 5 anos, tu vai continuar achando que é bom. Então, sim, ele é de 94, não se perde no clássico, tempo. né, na verdade. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. O Henrique, que eu não sei qual foi o filme que tu trouxe. Bom, eu trouxe A Pequena Loja de Suicídios. Animação! Já mudando completamente o viés da coisa, apesar de ser um filme de animação, né, um filme francês, belga e canadense. Adoro. Então ele traz uma questão completamente diferente, que é um tema pouco abordado, tanto mediaticamente como em qualquer outro lugar. Eu acho que o suicídio é um tabu, né, a gente pode considerar assim. Então é um filme que se passa, seria uma cidade francesa, né, acredito. É em Paris? Não sei, é Paris? É em Paris, é em Paris. É Paris, então. É uma cidade bastante cinza, trazida no filme. E aí o que se destaca? Tem uma pequena loja, como diz o filme, é uma loja de suicídios. O que acontece? É uma família, né? Porque isso foi passado de geração em geração. Uma família que mostra vários métodos de como cometer suicídio. Eles vendem isso, é o lucro familiar que acontece. Eles vendem perfumes, vendem venenos, vendem cordas, vendem armas de fogo, diferentes formas de como a pessoa pode se suicidar. Lembrando que é legal de falar no filme que o suicídio, no filme, ele é crime. Se tu te suicida, tu ganha uma multa. Tu tá morto e se suicida em local público. No caso, então as pessoas, essa loja é justamente pra tu poder te suicidar em casa. Tu não pode atirar na frente de um carro porque tu vai ganhar uma multa. Se for em local público, tu ganha uma multa. Como a pessoa está morta, isso acaba passando pra família da pessoa que está envolvida. E então, qual a moral da história? A moral da história... Eu posso falar a moral da história? Já que é o meu filme, obrigado. Aí tem o uso desse humor mórbido, né, do suicídio a todo momento, de falar em morte nessa questão. E aí o que acontece? Acaba nascendo um filho dentro dessa família que é uma criança alegre, né, diferente de toda a forma dos outros personagens envolvidos, né? São todos tristes, assim, é uma cidade bastante cinza. E esse menino que acaba nascendo, ele enxerga a morte como uma... Não corta nada, para tu de rir, segue falando. Ele acaba demonstrando o quanto a vida pode ser bela dentro daquele cenário horrível, né, de uma cidade acinzentada, numa cidade onde as pessoas não querem mais viver. Então acaba mostrando a importância da vida, de repente, dessa forma. Mas o que acontece? Não vou dar o spoiler completamente, mas o final, ele acaba sendo bastante leviano, né, eu acredito. Porque demonstra uma reviravolta de humor naquela sociedade baseada em pouca coisa, assim, não chega a problematizar, de repente, o suicídio da forma como ele deveria. Já que é um humor mais voltado para adultos, né, não é a mesma coisa do Bob Esponja, como a gente... É voltado para adulto. Sim. Da moral da história que o Henrique fez a questão de me cortar, eu acho que ele fala a questão do ser humano, principalmente é uma crítica aos franceses, porque no sentido de que eles são pessoas frias por natureza, tipo, o afastamento que as pessoas têm uma das outras. Mais pourquoi? A falta de auxílio dentro da sociedade. Os belgas também são assim. Na verdade, acho que toda a cultura francesa, o Canadá, do Quebec, que é o lado francês do filme. Então eu acho que eles são todos assim. A grande crítica desse filme, a grande moral da história que eu enxerguei nesse filme, é justamente do que a gente tá cada dia indo para um fundo maior, entendeu? Por isso que a cidade é toda cinza, a Paris naturalmente é uma cidade cinza, né? Uma cidade suja. Então eu acho que é nesse sentido. E aí tem a questão do gurizinho lá, que é a pior parte da história, a criança que é feliz, eu achei aquilo ridículo, adorava a parte triste do filme. E o gurizinho feliz, que é pra mostrar que, tipo, não, a gente não é assim, a gente não pode ser assim. Eu vi isso no filme, né? Eu particularmente. Sim,
Quem chega questionando ele é o protagonista, né? Porque ele, no meio daquele universo, ele acaba se tornando o herói. Por quê? Porque ele acaba salvando vidas. Que é o que é legal, que todo mundo é escuro e ele é brilhoso, assim. A criança tem umas bochechas vermelhas, tipo, ela é legal por causa disso. Tem vida. Até eu trouxe que é um contraste, porque a loja, propriamente dita, ela trazia muitos lucros no meio daqueles tempos nebulosos, assim. Enquanto a maioria das pessoas pensava em se matar ou tinha esse pensamento bastante negativista, a loja ia com os lucros bem, exatamente por causa disso. Se abre uma loja dessas em Canguçu e São Lourenço, meu Deus, fico milionário. Se tu abrir, né? Porque tu é o cara. Esse cara sou eu. Já eu trouxe o filme mais legal de todos, porque eu trouxe o Toy Story. Animação! Ah, sim. Oh, muito bom. Só tu não gosta, sai fora. Ótimo. O Toy Story, que ele é de 95. Não é 95, gente, desculpa, eu tô perdida. Não é assim. Ele conta a história do Woody, que ele é um brinquedo, eu acho isso muito divertido. Ele é um brinquedo e ele se sente ameaçado porque o Andy, que é o dono dele, tá de aniversário e aí, na verdade, ele todo ano ganha brinquedos, né? E o Woody, ele é o favorito. Então o Woody é o único que dorme na cama, o quarto todo decorado pelo Woody. O Woody é o maioral. Os outros brinquedos são os outros brinquedos, porque o Woody ama todo mundo, né? Mas aí no aniversário dele, no meio dos brinquedos, o Andy ganha uma coisa diferente, né? Que é o Buzz Lightyear. Inclusive ele tá aqui, olha como ele é fofo. O Buzz Lightyear, que ele é um boneco espacional, né? Tipo, ele é do espaço, ele é tipo o maioral, ele é cheio de tecnologia, enquanto o Woody ele é um boneco de pano e de cordinha, né? Ok. Então o filme gira, tipo, na trama da inveja que o Woody sente e do desespero de ser trocado, se sente ameaçado, né? Na verdade. De ser trocado. Eu trouxe umas curiosidades do Toy Story, porque eu acho que ele é um pioneiro em muitas coisas. Ele foi tipo, o primeiro filme realizado entre quando a Disney e a Pixar firmaram parceria. Então o Toy Story foi o primeiro, né, dessa parceria. Ele também foi o primeiro a ser totalmente computadorizado. Pra época, né, foi bem legal, assim. Uma cena que é legal, que faz um pouquinho do que a gente tava falando, quando o Woody e o Buzz, eles estão numa cena atrás do carro, né, a Molly, que é a irmã do Andy, ela tá ouvindo Hakuna Matata, do Rei Leão. Hakuna Matata? É o nosso lema. Então, tipo, que ele faz esse, né... O Toy Story foi o primeiro filme de animação a ser indicado ao Oscar, né, a concorrer como o melhor roteiro original. Isso também é muito interessante. Infelizmente ele não ganhou, né, mas tudo bem. Rochelle, eu não entendi por que tu odeia o Toy Story. Porque é cansativo. Não é cansativo. É cansativo. É fofo. O que tu viu de cansativo? Porque até eu gostei. Se ele gostou, tem um gosto diferente. Não, eu acho assim, ó. É uma questão de gosto pra mim. Não, pra mim foi um filme cansativo. O 1, 2 e 3? Ou... Não, se eu assistisse o 2 e o 3, eu teria me suicidado. É mais um elo dos filmes aí notado e muito bem falando. Não, aí tipo assim, ó, o que é legal que o Toy Story traz é essa. É que ele faz a questão, tipo assim, ó, por exemplo, uma outra curiosidade é que, por exemplo, na época, o Tom Hanks, ele se interessou muito pelos filmes porque ele também achava que os brinquedos dele ganhavam vida. Eu a vida inteira, quando assisti, eu achava que meus bonecos iam ganhar vida, gente. Era muito legal. Parece coisa do filme do Forrest Gump. Não, né? aí a gente puxa pelo Chuck, que a gente já falou em outro, porque eu também sempre achei que aquele boneco não tivesse vida de verdade. Então, ele traz muito isso. Só que assim, ó, aí o que a gente fala em relação aos filmes de animação, eu ia trazer vários outros. Eu pensei em trazer o Procurando Nemo, porque eu adoro. Tipo, tem vários outros muito bons, tipo, Os Incríveis. Você falou da Aventura Lego também. Uma Aventura Lego que não ganhou Oscar, ganhou... Como é que é o nome daquele boneco lá horroroso? Tu conhece? Qual? O filme esse. Da Aventura Lego? É. Não, falei só porque eu tinha comentado antes. Tu conhece? Não, na verdade não. Tu conhece? Não tô lembrado assim. Eu não conheço. Tu conhece? Não. Tu conhece? Então é ruim. Ele concorreu Então, aí- ao Quem Oscar. conhece? Ganhou o Big Hero. Tu conhece Big Hero? Não. Então, ele ganhou o Oscar. Não dá pra colocar Eu o queria Oscar. trazer. O outro que eu Não, iria padrão. trazer era o Como Treinar Seu Dragão. Eu acho aquele filme muito fofo.
Tipo, eu adoro filmes de animação, tanto que eu adoro filmes de terror. Posso concluir só a minha... Pode. E pode ser que sobre o Toy... Obrigado. Sobre o Toy Story, eu acho que tu abordou bem que essa questão da inveja, né, do Woody com o Buzz Lightyear. Eu abordei bem. E aí eu coloquei aqui, né, mas bastou eles se conhecerem melhor, né, durante a trama pra mudar completamente isso. Até porque um necessita do outro depois. Então, o Woody... que ele se sente ameaçado, né? Na verdade... Inicialmente, na verdade, ele acaba contando com a ajuda do Buzz Lightyear e vice-versa. O Woody também tipo, eu acho que isso traz um pouco de questões pessoais, né? Que a gente sempre se sente ameaçado de perder no dia a dia, né? Seja emprego, seja um amigo gostar mais de outro, assim. No caso, o dono dele gostaria mais do Buzz do que dele. É uma questão que é colocado no filme. E todos os outros, na verdade. No 2 também tem isso, e no 3 também tem isso. Então, Rochelle, menos, tá? Animação! Pra encerrar, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma colocação. Não, eu só acho que fique bem claro assim. Pra mim, Bob Esponja é mas... Pode falar. Tem criança assistindo, cara. Tem produção. Mas assim, ó. Mas tem o seu público. Em 2005, só em 2005 já tinha faturado 4 bilhões de dólares e uma média de 60 milhões de espectadores por mês. Então tem seu público. Tá, então acho que seria isso, pessoal. Se tu curtiu, dá um like lá pra nós, porque isso é muito importante. Não sei se vale nota, mas é muito importante, tá? Então até o próximo Jornal Move. Tchau! Até lá. E o blog tá onde? O blog tá aqui embaixo. Sempre. Tá passando aqui embaixo do Buzz Lightyear. Não precisa de blog sempre. Deu? Deu.